Olá, hoje eu gostaria de falar sobre o santo do dia, 17 de janeiro, que é o grande Santo Antão, que, é, que é, consta no martirológio de hoje como o pai de todos os monges, né? O patrono dos monges. Esse santo, ele nasceu no século III, morreu no século IV, com 105 anos, em 356. Ele foi para o deserto aos 20 anos, não é? E só saiu do deserto durante um ano, numa das perseguições do Império Romano aos cristãos, e foi para a cidade para consolar os católicos que estavam sofrendo a perseguição. Depois que a perseguição terminou, ele voltou de novo ao deserto, entre 311 e 312. E de lá nunca mais saiu. Não é? A vida dele, nós sabemos da vida dele por causa de Santo Atanásio, que descreveu essa vida numa biografia, que curiosamente teve um impacto muito grande em Santo Agostinho. Santo Agostinho descreve, se não me engano, no livro das Confissões, que o primeiro impulso quando ele verdadeiramente se converteu foi se tornar monge do deserto, justamente por causa do exemplo de Santo Antão, né? E, obviamente, o exemplo de Santo Antão foi muito forte na cristandade, porque ele, tendo ido para o deserto, ele formou, digamos assim, uma comunidade em torno dele, não só de monges, de pessoas que iam para o deserto e moravam no deserto, mas como também de pessoas que iam consultá-lo frequentemente, que moravam nas redondezas onde ele vivia. Então ele construiu, digamos assim, a primeira comunidade monástica da cristandade, que só seria, alguns séculos depois, constituída na forma, digamos assim, institucional, por outros monges, mas principalmente por São Bento, né? Que é o patrono da Europa, o patrono da civilização ocidental, enfim, o construtor da Europa. Mas Santo Antão, famoso dele são suas lutas contra o demônio, né? Que o atacava, que fisicamente inclusive, né? E essas lutas ficaram muito bem descritas por Santo Atanásio e realmente são coisas terríveis de ler, né? E de fato um exemplo de homem que, com sua oração, suas penitências e sua fé, conseguiu passar por todas essas lutas, né? Mas eu queria comentar aqui, nesse breve vídeo, as 9 regras que ele sempre dava a quem o procurava, né, os seus discípulos, né? 9 ensinamentos, digamos assim, que foram consignados na biografia que Santo Atanásio escreveu sobre ele, né? Primeiro ensinamento: nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias: estou começando a servir a Deus, e o dia de hoje pode ser o meu último. Então, esse chamado para a luta diária, um dia de cada vez, no progresso da espiritualidade. O segundo ensinamento: uma vida pura e uma fé viva na presença de Deus são os meios mais eficazes para evitar o pecado, né? Ou seja, a presença de Deus na nossa vida, o sentimento da presença de Deus na nossa vida. Terceiro ensinamento: quem quer vencer as tentações não confia em si, mas tanto mais em Deus. Quarto ensinamento: o melhor remédio contra a tibieza é a lembrança de que a vida é curta e incerto o seu fim. Para onde nós vamos, né? Depois de morrermos.
Quinto ensinamento: o inimigo infernal é muito fraco para quem sabe desarmá-lo. Ele estava falando do demônio, assunto em que ele era o especialista, né? Ele treme diante do jejum, da oração, da humildade e de outras boas obras. Só o sinal da cruz tem força bastante para confundir-lhe as artimanhas e ilusões. Sexto ensinamento: não convém esquadrinhar as coisas futuras, mas muito confiar em Deus. Sétimo ensinamento: a luz do Espírito é muito superior à luz material. Oitavo ensinamento: um olhar impuro basta para abrir as portas do inferno. Nono ensinamento: um monge é como um peixe. Este morre saindo d'água. Aquele quando abandona a solidão. Esses são os 9 ensinamentos que ele dava aos seus discípulos, não é? Fiquemos então com o exemplo de Santo Antão, da oração frequente, da oração diária, da lembrança da presença de Deus em nossa vida. Essa presença que Jorge Bernanos dizia que é tão terrível na nossa vida, né? Dizia: coitado de nós que vivemos permanentemente na presença de Deus. Procuremos então seguir só um pouquinho, né, o exemplo de Santo Antão em nossas vidas. É isso então por hoje. Muito obrigado, até o próximo vídeo.